677. Da carta de guia e seus aditamentos se remeterá cópia ao Conselho Penitenciário. Artigo 678. O diretor do estabelecimento em que o réu tiver que cumprir pena passará recibo da carta de guia para juntar-se aos autos do processo. Artigo 679. As cartas de guia serão registradas em livro especial, segundo a ordem cronológica do recebimento, fazendo-se no curso da execução as anotações necessárias. Artigo 680. Computar-se-á, no tempo da pena, o período em que o condenado, por sentença irrecorrível, permanecer preso em estabelecimento diverso do destinado ao cumprimento dela. Artigo 681. Se impostas cumulativamente penas privativas de liberdade, será executada primeiro a de reclusão, depois a de detenção e, por último, a de prisão simples. Artigo 682. O sentenciado a que sobrevier doença mental verificada por perícia médica será internado em manicômio judiciário ou, à falta, em outro estabelecimento adequado, onde lhe seja assegurada a custódia. Parágrafo 1º. Em caso de urgência, o diretor do estabelecimento penal poderá determinar a remoção do sentenciado, comunicando imediatamente a providência ao juiz, que, em face da perícia médica, ratificará ou revogará a medida. Parágrafo 2º. Se a internação se prolongar até o término do prazo restante da pena e não houver sido imposta medida de segurança detentiva, o indivíduo terá o destino aconselhado pela sua enfermidade, feita a devida comunicação ao juiz de incapazes. Artigo 683. O diretor da prisão a que o réu tiver sido recolhido provisoriamente ou em cumprimento de pena comunicará imediatamente ao juiz o óbito, a fuga ou a soltura do detido ou sentenciado, para que fique constando dos autos. Parágrafo único. A certidão de óbito acompanhará a comunicação. Artigo 684. A recaptura do réu evadido não depende de prévia ordem judicial e poderá ser efetuada por qualquer pessoa. Artigo 685. Cumprida ou extinta a pena, o condenado será posto imediatamente em liberdade, mediante alvará do juiz, o qual se ressalvará a hipótese de dever o condenado continuar na prisão ou outro motivo legal. Parágrafo único. Se tiver sido imposta medida de segurança detentiva, o condenado será removido para o estabelecimento adequado. Capítulo 2. Das penas pecuniárias. Artigo 686. A pena de multa será paga dentro de 10 dias após haver transitado em julgado a sentença que o impuser. Parágrafo único. Se interposto recurso da sentença, esse prazo será contado do dia em que o juiz ordenar o cumprimento da decisão da superior instância. Artigo 687. O juiz poderá, desde que o condenado o requeira, inciso 1, prorrogar o prazo do pagamento da multa até 3 meses, se as circunstâncias justificarem essa prorrogação. Inciso 2. Permitir, nas mesmas circunstâncias, que o pagamento se faça em parcelas mensais, no prazo que fixar, mediante caução real ou fidejussória, quando necessária. Parágrafo 1º. O requerimento, tanto no caso do inciso 1 como no do inciso 2, será feito dentro do decêndio concedido para pagamento da multa. Parágrafo 2º. A permissão para o pagamento em parcelas será revogada, se o juiz verificar que o condenado dela se vale para fraudar a execução da pena. Nesse caso, a caução resolver-se-á
em valor monetário, devolvendo-se ao condenado o que exceder a satisfação da multa e das custas processuais. Artigo 688. Findo o decêndio ou prorrogação, sem que o condenado efetue o pagamento ou ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo 2º do artigo anterior, observar-se-á o seguinte: inciso 1. Possuindo o condenado bens sobre os quais possa recair a execução, será extraída certidão da sentença condenatória, a fim de que o Ministério Público proceda à cobrança judicial. Inciso 2º. Sendo condenado insolvente, far-se-á a cobrança, alínea A, mediante desconto de quarta parte da sua remuneração. Artigo 29, parágrafo 1º e 37 do Código Penal. Quando cumprir pena privativa da liberdade, cumulativamente imposta com a demulta, alínea B, mediante desconto em seu vencimento ou salário, se cumprida a pena privativa da liberdade ou concedido o livramento condicional, a multa não houver sido resgatada. A linha C, mediante esse desconto, se a multa for a única pena imposta, ou no caso de suspensão condicional da pena. Parágrafo 1º. O desconto, nos casos das alíneas B e C, será feito mediante ordem ao empregador, a repartição competente ou administração da entidade paraestatal, e antes de fixá-lo, o juiz requisitará informações e ordenará diligências, inclusive arbitramento, quando necessário, para a observância do artigo 37, parágrafo 3º do Código Penal. Parágrafo 2º. Sob pena de desobediência e sem prejuízo da execução, a que ficará sujeito o empregador, será intimado a recolher mensalmente, até o dia fixado pelo juiz, a importância correspondente ao desconto, em selo penitenciário, que será inutilizado nos autos pelo juiz. Parágrafo 3º. Se o condenado for funcionário estadual ou municipal ou empregado de entidade paraestatal, a importância do desconto será semestralmente recolhida ao Tesouro Nacional, Delegacia Fiscal ou Coletoria Federal, como receita do selo penitenciário. Parágrafo 4º. As quantias descontadas em folha de pagamento de funcionário federal constituirão renda do selo penitenciário. Artigo 689. A multa será convertida, à razão de R$ 10.000 por dia, em detenção ou prisão simples, no caso de crime ou de contravenção. Inciso 1. Se o condenado solvente frustrar o pagamento da multa. Inciso 2. Se não forem pagas pelo condenado solvente as parcelas mensais autorizadas, sem garantia. Parágrafo 1º. Se o juiz reconhecer, desde logo, a existência de causa para a conversão, a ela procederá de ofício ou a requerimento do Ministério Público, independentemente de audiência do condenado. Caso contrário, depois de ouvir o condenado, se encontrado no lugar da sede do juízo, poderá admitir a apresentação de prova pelas partes, inclusive testemunhal, no prazo de 3 dias. Parágrafo 2º. O juiz, desde que transite em julgada a decisão, ordenará a expedição do mandado de prisão, ou aditamento, à carta de guia, conforme esteja o condenado solto ou em cumprimento de pena privativa de liberdade. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 2 deste artigo, a conversão será feita pelo valor das parcelas não pagas. Artigo 690. O juiz tornará sem efeito a conversão, expedindo alvará de soltura ou cassando a ordem de prisão, se o condenado em qualquer tempo. Inciso 1. Pagar a multa. Inciso 2. Prestar caução real ou fidejussória, que lhe assegure o pagamento. Parágrafo único. No caso do inciso 2º, antes de homologada a caução, será ouvido o Ministério Público dentro do prazo de 2 dias.